Você já parou para pensar quais são os medos ocultos que rondam a mente do torcedor do Flamengo? Mesmo vivendo a melhor fase de sua história recente, o rubro-negro carrega consigo fantasmas do passado e incertezas sobre o futuro. Afinal, o que mais assombra um torcedor que já viu seu time conquistar a América, o Brasil e o mundo? Nos próximos minutos, você vai acompanhar uma jornada intensa, um mergulho profundo no coração e na mente da nação. Vamos revelar os 10 maiores medos ocultos do Flamengo. Aqueles que nem sempre aparecem nos debates de mesa redonda, mas que todo flamenguista já sentiu. Mesmo que em silêncio, você vai descobrir por que o torcedor teme a volta da era das vacas magras, o receio de perder craques decisivos, a insegurança com o fim da geração vencedora e a eterna comparação com 2019, um ano que se tornou mito e ao mesmo tempo fardo. Este vídeo vai muito além de falar apenas de campo e bola. Aqui, vamos explorar também os bastidores, a política interna do clube, o impacto emocional da torcida e como o peso de ser o maior time do Brasil traz junto uma carga de ansiedade, pressão e, claro, medos que não saem da cabeça da nação rubro-negra. E não se engane, esses medos não são apenas fruto de imaginação. Eles são alimentados pela história, por derrotas dolorosas, por decepções inesperadas e por lembranças de tempos em que o Flamengo estava longe de ser essa potência mundial. E justamente por isso, eles continuam assombrando o coração do torcedor. Você já entendeu o que vem por aí? Vamos falar sobre os fantasmas do passado que ainda rondam a Gávea. Vamos mostrar os medos presentes, aqueles que aparecem a cada escalação, a cada lesão, a cada jogo decisivo. E claro, vamos projetar o futuro. A grande pergunta: será que o Flamengo consegue manter seu reinado ou está correndo o risco de voltar a viver dias de escuridão? Prepare-se, porque esta é uma viagem que mistura emoção, história e razão. Agora, começamos a entrar nos primeiros medos, e entre eles, o maior disparado, o temor da volta à era das vacas magras. O flamenguista, mesmo comemorando títulos, carrega no coração a cicatriz de tempos em que o clube vivia crises financeiras, elencos fracos e resultados decepcionantes. A lembrança dos anos 2000 ainda é viva. Quem viveu aquela época sabe o que é depender de lampejos de ídolos isolados, conviver com dívidas impagáveis e sofrer para escapar do rebaixamento. Esse medo é real, mesmo hoje com o Flamengo sólido financeiramente. Mas não é só isso. Outro fantasma que assombra é o medo de perder o protagonismo para rivais diretos. O torcedor sabe que Palmeiras, Atlético MG, Fluminense e Corinthians estão investindo pesado e a qualquer vacilo, o Flamengo pode deixar de ser protagonista. A nação se acostumou a estar no topo, mas esse topo é instável e basta um tropeço mal administrado para o pesadelo começar. Se você também já sentiu esses medos e reconhece que eles existem dentro da alma rubro-negra, já aproveita para se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o like e escrever aqui nos comentários qual é o seu maior medo como torcedor do Flamengo. A sua participação fortalece demais essa comunidade apaixonada. Voltando, o terceiro medo oculto é o de perder seus craques sem reposição à altura. A torcida já viveu a saída de jogadores fundamentais em outras épocas e teme que a história se repita. Imagine ver Arrascaeta, Pedro ou Gerson indo embora e no lugar deles chegando peças sem o mesmo peso. Esse fantasma é silencioso, mas acompanha cada notícia de mercado da bola. E ainda há o medo de que a política interna atrapalhe o futebol. A história do Flamengo mostra que muitas vezes crises de bastidores se refletiram dentro de campo. Conflitos entre dirigentes, disputas por poder e erros administrativos já custaram caro. E o torcedor teme que isso volte a acontecer. Esses são apenas os primeiros passos de uma jornada assustadora pelo inconsciente do flamenguista. Será que esses medos estão apenas na imaginação da torcida? Ou realmente há sinais de que eles podem se concretizar? Na parte 2, vamos aprofundar de vez a problemática e mostrar os medos mais fortes que rondam a mente do torcedor em cada temporada decisiva. Se na introdução já entendemos que o maior medo do torcedor é ver o Flamengo voltar à era das vacas magras, agora precisamos aprofundar essa investigação e encarar de frente os fantasmas mais assustadores que vivem no coração da nação. O torcedor rubro-negro, mesmo em meio a conquistas recentes, nunca está totalmente em paz.
Ele sabe que cada temporada pode trazer alegrias históricas ou pesadelos que deixam marcas profundas. Um dos maiores temores é a eliminação precoce na Libertadores. Nada assombra mais do que a ideia de cair nas oitavas de final diante de um adversário considerado menor. O torcedor já viu isso acontecer em diferentes gerações, e cada vez que o sorteio define o mata-mata, a angústia cresce. Afinal, para a nação, a Libertadores não é apenas um torneio, é um campo de afirmação, um símbolo de poder e uma vitrine mundial. Ser eliminado cedo é como acordar de um sonho e perceber que a realidade é um pesadelo. Outro medo que corrói a mente rubro-negra é o fim da geração vencedora. A cada temporada, fica mais evidente que jogadores como Bruno Henrique, Arrascaeta, Everton Ribeiro e até Gabigol não estarão em seu auge para sempre. O tempo é implacável e a torcida teme o dia em que essa espinha dorsal deixará de sustentar o Flamengo. Não basta ter craques, é preciso renovar constantemente. E é aí que o medo surge, pois há a dúvida se a diretoria será capaz de manter o nível, trazer novos ídolos e sustentar o protagonismo. E falando em ídolos, há um fantasma ainda mais específico: o medo de ver grandes estrelas saindo de forma inesperada. Imagine o choque de uma notícia de última hora: Pedro vendido para a Europa, ou Arrascaeta negociado com outro gigante sul-americano. Para um torcedor acostumado a vibrar com esses nomes, perder um craque sem ter um substituto de peso é um terror que pode desestabilizar toda a confiança no projeto. Se até agora você já sentiu esse arrepio com esses medos ocultos, não esquece, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like e comenta aqui embaixo qual eliminação ou qual saída de jogador mais te traumatizou como torcedor do Flamengo. Sua opinião é o combustível dessa nação apaixonada. Voltando, outro medo oculto que ronda a nação é o de perder finais para rivais históricos. Perder uma decisão nunca é fácil, mas para o flamenguista, cair diante de um rival tradicional como Fluminense, Palmeiras ou Corinthians tem um peso emocional muito maior. É mais do que uma derrota, é um fantasma que fica ecoando por anos, sempre lembrado nas arquibancadas, nos debates e nas provocações. Também existe um temor silencioso sobre a dependência financeira das grandes receitas. O Flamengo atual se acostumou a ter bilheterias cheias, contratos milionários e cotas de TV robustas. Mas o torcedor mais atento sabe que, se os títulos pararem, essas receitas podem diminuir, e o clube corre o risco de voltar a ter dívidas acumuladas. Esse medo não aparece dentro de campo, mas está presente em cada reunião de conselho. Em cada balanço financeiro divulgado, outro fantasma pesado é o do departamento médico. A cada lesão de um jogador importante, o torcedor treme. As dúvidas sobre diagnósticos, prazos de recuperação e retornos precoces sempre deixam a nação desconfiada. O trauma de perder um craque em fases decisivas ainda ronda a memória coletiva. Mas talvez o mais doloroso de todos os medos seja a eterna comparação com 2019. Aquele time de Jorge Jesus se transformou em um mito. Foi mágico, avassalador, quase perfeito. E o torcedor teme que nunca mais volte a ver um Flamengo tão encantador. Pior, teme que o peso dessa comparação acabe se tornando um obstáculo para os elencos seguintes, que jogam sempre com a sombra daquele ano inesquecível. Esses medos formam um labirinto psicológico que todo flamenguista precisa atravessar. É como se, mesmo no auge, houvesse sempre um alerta vermelho piscando. Cuidado, tudo isso pode acabar. E é nesse ponto que fica a pergunta crucial: será que esses medos têm fundamento real? Ou são apenas fantasmas alimentados pela memória e pela ansiedade? No próximo capítulo, a parte 3, vamos revelar como o Flamengo pode enfrentar esses medos, quais são os sinais de que eles podem se concretizar e, principalmente, o que garante que a nação ainda tem muitos motivos para acreditar em um futuro vitorioso. Depois de mergulharmos nos fantasmas mais obscuros que assombram o coração rubro-negro, chega o momento de encarar a grande questão: até que ponto esses medos têm fundamento? Será que o Flamengo realmente corre o risco de reviver dias de incerteza? Ou será que a nação pode de fato se sentir protegida contra esses pesadelos? Para entender isso, precisamos analisar o cenário atual do clube. O Flamengo, diferente do passado, hoje possui uma estrutura financeira sólida, com receitas milionárias vindas de contratos de TV, patrocínios e, principalmente, de bilheterias sempre lotadas.
A nação rubro-negra aprendeu a transformar sua paixão em força econômica. Esse é um dos principais escudos contra o medo da volta às vacas magras. Se nos anos 2000 o torcedor se preocupava com salários atrasados e elencos baratos, hoje a realidade é outra. O Flamengo consegue disputar grandes contratações no mercado e manter ídolos por mais tempo. Além disso, a profissionalização da gestão mudou completamente o jogo. Ainda existem disputas políticas, sim, mas a estrutura montada nos últimos anos garante mais estabilidade e planejamento. Isso significa que, mesmo diante de erros pontuais, o clube não depende mais de soluções improvisadas como antes. A torcida pode se tranquilizar. A chance de voltar ao caos administrativo do passado é muito menor. Outro ponto importante está no patrimônio humano do elenco. O medo da saída de craques ou do fim da geração vencedora é real. Mas o Flamengo vem se mostrando capaz de se reinventar. Jogadores como Gerson, Pedro, Pulgar e até jovens da base provam que há vida além dos nomes consagrados de 2019. A cada temporada, novos protagonistas podem surgir. E se há algo que o Flamengo sabe fazer bem, é revelar talentos e atrair craques de peso. No campo esportivo, os medos de eliminações traumáticas também encontram resposta. O clube aprendeu a duras penas que a Libertadores exige mais do que qualidade técnica, exige concentração e preparo psicológico. Hoje, o Flamengo é respeitado internacionalmente e entra em qualquer edição do torneio como candidato ao título. A nação sabe. O fantasma das eliminações sempre vai existir. Mas também sabe que agora o clube tem estrutura para brigar de igual para igual com qualquer gigante do continente. Se você acredita que o Flamengo tem tudo para superar esses medos e continuar no topo, já aproveita para se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar aquele like e comentar aqui embaixo. Qual você acha que é o maior desafio do Flamengo para os próximos anos? A sua participação é essencial para a nossa comunidade crescer ainda mais. Voltando, resta falar sobre o maior medo de todos, a eterna comparação com 2019. Esse, talvez, seja o fantasma mais difícil de exorcizar. E a verdade é dura. Talvez o Flamengo nunca mais jogue daquele jeito, de forma tão dominante e encantadora. Mas isso não significa que o clube não possa escrever novas páginas igualmente grandiosas. O torcedor precisa entender que o futebol é feito de ciclos. O time de Jorge Jesus foi um ciclo mágico, mas outros podem vir com novas histórias, novos ídolos e novos títulos. Se em 2019 o Flamengo conquistou a América e voltou a ser protagonista mundial, isso não deve ser encarado como um peso, mas sim como inspiração. O maior desafio é transformar aquela memória em combustível para buscar novas glórias, sem aprisionar o presente no passado. Olhando para frente, a nação tem motivos de sobra para acreditar. O Flamengo tem a maior torcida do mundo, uma estrutura que cresce ano após ano, elenco estrelado e um potencial financeiro que o coloca em outro patamar no futebol brasileiro. Sim, os medos existem menos e sempre vão existir menos. Mas talvez seja justamente isso que mantém o rubro-negro tão vivo, tão pulsante e tão apaixonado. Porque, no fim das contas, ser Flamengo é viver nesse equilíbrio entre a euforia das vitórias e o receio dos fantasmas que rondam o futuro. É essa mistura que faz a nação ser única, que transforma cada jogo em uma batalha emocional e que mantém o clube sempre em movimento. E agora, para fechar este vídeo, deixo um gancho poderoso. Se hoje falamos dos maiores medos ocultos do torcedor do Flamengo, no próximo episódio vamos revelar as maiores esperanças e sonhos da nação rubro-negra. Afinal, por trás de cada medo, existe também um desejo, uma chama que nunca se apaga. Quer descobrir quais são os maiores sonhos que movem o coração do flamenguista? Então não perca o próximo vídeo.